Ok. Já vi. Também já vi. Não. Não sei se você vai preferir aqui ou depois lá quando você for falar. Aqui ou aqui? Tanto faz. Quem que fala? Sou eu? A princípio, nós vamos ter um orador nosso aí, passou. Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado, daremos início à sessão solene especial de outorga de condecoração ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite. Compõem o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul os excelentíssimos magistrados: Juiz Militar Presidente Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues,
Juiz militar vice-presidente, decano da Corte e diretor da Escola Judicial Militar, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues. Juiz civil, corregedor-geral da Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Juiz militar, Coronel Sérgio Antônio Berni de Brum, ausente por viagem de representação do Tribunal. Juiz civil, Fernando Guerreiro de Lemos. Juiz militar, Coronel Fábio Duarte Fernandes. E a juíza civil, Maria Emília Moura da Silva, também ausente por motivo de representação externa. Além dos membros do Tribunal de Justiça Militar, também destacamos a presença do excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira. Desembargador Túlio Martins, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que neste ato representa o senhor presidente. Dr. Fabiano Dalazen, procurador-geral de Justiça. Desembargadora Vânia Cunha Matos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Coronel Mário Ikio Ikeda, comandante-geral da Brigada Militar. Coronel César Eduardo Bonfante, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Coronel do Exército Ricardo Tadeu Fiamontini, neste ato representando o General-Comandante Militar do Sul. Coronel da Reserva Marcelo Gomes Frota, secretário adjunto de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. E completa a nossa mesa de honra o senhor Paulo Morales, chefe de gabinete do governador do Estado. Também se faz necessário o registro especial da presença das seguintes autoridades e convidados. Procurador de Justiça em substituição no Tribunal de Justiça Militar, Dr. Ayrton Zanata. Coronel da Reserva e ex-comandante-geral da Brigada Militar, Jerônimo Carlos Santos Braga. Coronel da Reserva, João Carlos Trindade Lopes, ex-comandante-geral da Brigada Militar. Professor Miguel Frederico do Espírito Santo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Coronel da Reserva, Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e comandante da Legião Altiva da Brigada Militar. Coronel Ederson Franco, coordenador da Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul. Tenente da Reserva, Elias Daniel Pôncio, presidente da Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul. Dalto Quadros Duarte, segundo vice-presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Neste ato, representando o presidente da SSTBM. Sargento Leonel Lucas, presidente da Associação Beneficente Antônio Mendes Filhos, dos servidores de nível médio da Brigada Militar. Neste ato, representando a associação. Coronel da Reserva, Flávio da Silva Lopes, diretor-presidente da Fundação Brigada Militar. Tenente-Coronel da Reserva, Paulo Benhur de Oliveira Costa, diretor-presidente do MBM Seguro de Pessoas. Tenente da Reserva, Daniel Lopes dos Santos, diretor-presidente da IBCM. Marcelo Ramos de Melo, presidente da AFISVEC, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Celso Maliani de Souza, presidente do Sindifisco, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Caríssimos familiares, amigos e demais convidados, senhor diretor-geral do Tribunal, Coronel Dirnei Vieira de Vieira, demais colegas do Tribunal, colegas de cerimoniais e assessorias, imprensa aqui presente, senhoras e senhores. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor juiz-presidente, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, para abrir oficialmente a sessão. Senhores e senhoras, boa tarde. Inicialmente, para nossa alegria e muita honra, senhor governador, contamos com a sua presença. Nada desse nós solicitamos aí. O senhor foi muito gentil em vir a essa Casa de Justiça. Também convidei as entidades da grande família da Brigada Militar, praticamente todas aqui presentes, o que dignificam não só essa sessão solene, como a vossa pessoa. E também gostaria de saudar os ilustres pares, a doutora Vânia, nossa desembargadora, enfim, o nosso vice-presidente do TJ, o nosso procurador-geral de Justiça, o senhor comandante da Brigada, o senhor comandante dos Bombeiros, nosso chefe de gabinete, que a gente acabou se conhecendo hoje, mas por telefone a gente trabalhou bastante, e gostaria de cumprimentar a todos. E assim, declaro aberto essa sessão solene em homenagem ao nosso governador do Estado. Convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado em peça solo pelo 2º Sargento Ketz.
Podemos sentar. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz corregedor-geral da Justiça Militar, Dr. Amilcar Fagundes Freitas Macedo, a fazer uso da palavra em saudação ao nosso homenageado. Excelentíssimo senhor presidente desta Corte, juiz militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues, excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Eduardo Leite, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado, delegado Ranolfo Vieira Júnior, excelentíssimo senhor desembargador Túlio Martins, neste ato representando a presidência do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado, excelentíssimo senhor doutor Fabiano Dalazen, digníssimo Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, chefe do Ministério Público, desembargadora Vânia Cunha Matos, digníssima presidente do TRT-4, em nome de Vossas Excelências, eu cumprimento a todas as demais autoridades já nominadas pelo protocolo, senhores juízes, senhores promotores de justiça, senhores procuradores de justiça, senhores advogados, senhores oficiais da Brigada Militar, senhores servidores desta casa, senhoras e senhores. Na data de hoje, temos a grata satisfação em receber em nossa Corte de Justiça Militar o excelentíssimo senhor doutor Eduardo Leite, digníssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, que por deliberação do Tribunal Pleno lhe foi outorgada a medalha da Ordem do Mérito Judicial Militar do Estado do Rio Grande do Sul, maior condecoração que esta Corte entrega a personalidades de destaque no âmbito regional e nacional. Esta Corte, Excelência, completou no ano de 2018 100 anos de existência e a Justiça Militar 170 anos de criação, confundindo-se com a criação da nossa Força Armada Estadual, a fim de que se pudesse controlar de forma rígida e levando-se em conta as peculiaridades da carreira militar, homens armados que estiveram e estão a serviço do Estado. Nestes anos de história, estivemos engajados e incorporados como órgão do Poder Executivo, onde temos nossa origem. Somente a partir da Constituição Federal de 1946, a Justiça Militar passou a fazer parte do Poder Judiciário. Temos, portanto, grande afinidade com o Poder Executivo, que ora Vossa Excelência chefia. Somos uma justiça acanhada em recursos, franciscana em suas instalações, como todos podem perceber, mas grande em atuação administrativa e jurídica. Consumimos menos de 1,2% dos recursos destinados ao Poder Judiciário gaúcho. Temos 5 selos de Prêmio Justiça em números do Conselho Nacional de Justiça, 2 de bronze e 3 de ouro. A partir de janeiro deste ano, alcançamos o índice de 100% como justiça digital, tendo todos os processos cíveis e criminais em modo eletrônico no seu ajuizamento, assim como todos os processos administrativos no sistema SEI e SEI Julgar, sendo este um processo eletrônico de julgamento de processos administrativos. Menos de uma dezena de todos os 94 tribunais do país estão nessa posição, que muito nos orgulha, fruto da parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que nos forneceu gratuitamente o software EPROC. Destaca-se por oportuno que, igualmente, o nosso Tribunal de Justiça, dignamente representado aqui pelo desembargador Túlio Martins, fruto da mesma parceria com o TRF4, caminha nesta mesma direção
e logo estará com 100% digital, fato que orgulha o nosso Rio Grande. A Justiça Militar, senhor governador, neste momento em que se trava uma luta desmensurada contra a criminalidade, não sendo novidade para ninguém que os índices de reincidência ultrapassam 80%, fruto do caos do sistema penitenciário brasileiro, detém índices de reincidência menores que 2%. Isso mesmo, 2%. Muitas das medidas legislativas propostas para o enfrentamento da criminalidade, que foram encaminhadas agora em nível nacional pelo atual governo, já são realidade na Justiça Militar. Há muito, como o início do cumprimento da pena sempre em regime fechado, independentemente da quantidade de pena, não só para os crimes hediondos, mas para todo e qualquer crime, se não couber o sursis. No âmbito da Justiça Militar, não há aplicação de medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95, como transação penal ou suspensão condicional do processo. Um processo é julgado em média em 1 ano na primeira instância e em 60 dias neste tribunal. Essa rapidez é necessária para que o agente do Estado processado tenha tranquilidade para retornar à sua atividade ou ser afastado do serviço de policiamento, dependendo do resultado do processo. Na Justiça Militar, senhor governador, todos os inquéritos policiais militares, uma vez arquivados pelo juiz da primeira instância, passam por homologação do Corregedor-Geral, que poderá propor ao Pleno correição parcial para que tal investigação seja encaminhada novamente ao Ministério Público para reanálise, e isso se dá por serem servidores armados a serviço do Estado, em contato direto com a população e que devem pautar seu agir baseado exclusivamente na lei. Não é por nada que a Brigada Militar foi considerada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como a polícia mais honesta do Brasil em levantamento feito em 2016. Igualmente foram consideradas, logo a seguir, as polícias militares de Minas Gerais e São Paulo, casualmente os 3 estados da Federação que possuem tribunais de justiça militar. Apenas para exemplificar, o Rio de Janeiro não possui tribunal de justiça militar. E na primeira instância, apenas uma vara judicial militar, com um juiz que cuida dos delitos militares. Todos sabemos as razões da intervenção federal na segurança pública do Rio. Por isso somos diferentes. No âmbito jurisdicional, destaca-se a qualidade de nossos julgados. Nos últimos 4 anos, tivemos apenas 3 processos cujas decisões foram modificadas no Superior Tribunal de Justiça. Nenhuma no STF. Nosso presídio militar é modelo, apesar de acanhado. Nenhum preso possui telefone nas celas. Acreditamos que a solução para o sistema prisional são casas pequenas, com no máximo 300 vagas, mais fáceis de administrar e controlar. Os presídios são usinas de fomento de criminalidade, num ciclo vicioso. Temos consciência disso, por isso temos todo o cuidado com nossos presos, maiormente após a edição da Lei Federal 13.491, a qual ampliou a competência da Justiça Militar para todo e qualquer crime previsto em legislação penal praticado por militar no exercício da função ou em razão dela. Estamos trabalhando fortemente na transparência de nossas ações, como praticamente todas as informações sobre a gestão no sítio da Justiça Militar na internet, à disposição de qualquer cidadão gaúcho. Em apertada síntese, senhor, esta é a nossa Justiça Militar. Vossa Excelência assumiu o Estado do Rio Grande do Sul, que possui inúmeras dificuldades, que necessita de uma reformulação em muitas áreas, mas fundamentalmente na gestão de recursos e de pessoas, a fim de que o Estado se preocupe primordialmente com as funções que lhe são peculiares, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, as quais se tornam alavancas para o desenvolvimento. No Estado democrático, isso se obtém através do diálogo constante e debate de ideias, como Vossa Excelência tem praticado, com tolerância e respeito às instituições, inclusive às regras não escritas, as quais, segundo Steven Levitinsky e Daniel Ziblatt, autores de Como as Democracias Morrem, são as grades de proteção do regime democrático, que, na minha humilde visão distante,
Vossa Excelência tem observado à risca. Agradecemos em nome da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul por esta visita, senhor governador, pois há muito que o magistrado maior de nosso Estado não visitava esta corte. Que todos os poderes hajam pela razão, de forma republicana, dando cada um, assim como cada cidadão e cada servidor público, a sua parcela de contribuição neste momento difícil pelo qual o Estado como um todo está passando, augurando-lhe votos de uma profícua gestão. Encerrando esta fala com uma frase de Shakespeare, dramaturgo inglês, num célebre discurso político feito pelo personagem Marco Antônio na peça Júlio César, escrita em 1599, falando sobre a necessidade de razão por parte dos homens, assim referiu: o mal que os homens fazem vive depois dele. Ó razão, onde estás tu, razão? Refugiaste-te em brutas feras e os homens ficaram sem ti. Muito obrigado e boa sorte, senhor. Entrada da bandeira nacional. Neste momento, a bandeira nacional conduzida pelo tenente Antônio César Mesquita Lopes, integrante do 9º Batalhão de Polícia Militar, ocupará seu lugar no dispositivo de homenagens. Podemos sentar. A Medalha do Mérito Judiciário Militar Estadual foi criada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul em sessão do dia 22 de dezembro de 1981, destinando-se a premiar ou homenagear pessoas e instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que mereçam esta distinção na forma estabelecida em resolução própria, mediante indicação e aprovação do Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Entrega da condecoração. Convidamos o senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar, juiz militar coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, a posicionar-se no local de destaque. Convidamos o excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite, a também ocupar seu lugar de destaque. Chamamos as crianças, representantes da infância brigadiana, a virem à frente com a honraria. Convidamos o desembargador Túlio Martins, neste ato representando o Tribunal de Justiça, a vir à frente, fazer a entrega da honraria ao governador, acompanhando o nosso presidente.
Convidamos o juiz-presidente do tribunal, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, a fazer a entrega da honraria ao senhor governador do estado. Convidamos o desembargador Túlio a fazer a entrega do respectivo diploma. Saída da bandeira nacional. A bandeira nacional, conduzida pelo Tenente Lopes, retornará ao seu lugar. Entrega de homenagens da grande família brigadiana ao senhor governador do estado. De modo mais informal, convidamos novamente o senhor governador e o presidente a virem à frente para receberem homenagens. Em mais um momento de homenagens, convidamos os representantes das instituições, na medida em que venham a ser nominadas, para que venham à frente e procedam à entrega das homenagens ao governador Eduardo Leite, retornando aos seus lugares após a foto oficial. Convidamos o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Iqueda, para que proceda a entrega da homenagem ao senhor governador. Seguimos, coronel Iqueda. Somente as entidades? Ok. Convidamos o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, coronel Marcos Paulo Beck, a fazer a entrega de uma homenagem ao governador Eduardo Leite.
Convidamos o presidente da Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul, Elias Daniel Pôncio, a fazer a entrega da homenagem da AOFERGS. Convidamos o segundo vice-presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Daltro Quadros Duarte, a fazer a entrega em nome da SSTBM. Convidamos o presidente da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, Sargento Leonel Lucas, a também fazer a entrega de uma homenagem em nome da BANF. Convidamos o Coronel Ederson Franco, coordenador da Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, a fazer a entrega da homenagem da ABERGS. Convidamos o diretor-presidente da Fundação BM, Coronel da Reserva Flávio da Silva Lopes, a fazer a entrega da homenagem da Fundação. Convidamos o Tenente Neto, do Correio Brigadiano, a fazer a entrega da homenagem ao governador. Convidamos o Tenente Coronel da Reserva, Paulo Benhur de Oliveira Costa, presidente do MBM Seguro de Pessoas, fazer a entrega da homenagem em nome daquela empresa que tem vínculos históricos com a Brigada Militar.
Chamamos o tenente da reserva, Daniel Lopes dos Santos, diretor-presidente da IBCM, a fazer a entrega da homenagem em nome daquela empresa que tem vínculos históricos com a preservação da saúde da família brigadiana. Convidamos o senhor Marcelo Ramos de Mello, presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, para fazer a entrega de uma homenagem em nome da AFISVEC. Com esta última entrega, concluímos os atos de homenagens ao governador. De imediato, convidamos o excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite, a fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos. Quero saudar muito especialmente nosso caro presidente, juiz-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado, juiz-presidente coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Ao saudá-lo, peço licença para cumprimentar os demais membros desta corte, saudar o juiz corregedor-geral da Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo, e agradecer a ele as palavras que proferiu em minha homenagem e as referências que foram feitas. Saudar o meu caro vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Saudar também o senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Túlio Martins, o senhor procurador-geral de Justiça do Estado, Fabiano Dalazen. Saudar a senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargadora Vânia Cunha Matos. Saudar o representante do Comando Militar do Sul, coronel Ricardo Fiamontini. Saudar o nosso comandante-geral da Brigada Militar, coronel Mário Iqueda. Ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel César Eduardo Bonfante. Saudar senhores presidentes, vice-presidentes e representantes de entidades de classe que estão aqui presentes e agradecer as homenagens que me foram concedidas, especialmente dos oficiais da Brigada Militar, o coronel Marcos Paulo Beck, dos oficiais estaduais, o tenente Elias Daniel Pôncio, dos sargentos, subtenentes, tenentes da Brigada Militar, Daltro Quadros Duarte, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, o Leonel Lucas, dos bombeiros do Estado, o coronel Ederson Franco, dos auditores fiscais da Receita Estadual, Marcelo Ramos de Mello. Também agradecer ao IBCM, tenente Daniel Lopes dos Santos, do MBM Seguros, coronel Benhur de Oliveira Costa, da Fundação BM, coronel Flávio da Silva Lopes, do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado, Celso de Souza, e o representante do Correio Brigadiano, tenente Neto. Saudar senhores oficiais e praças da ativa da reserva da Brigada Militar, as distintas autoridades já nominadas, aos amigos da imprensa, senhoras e senhores. Receber uma homenagem no início de um mandato, eu tenho certeza, ela é muito mais pela boa expectativa que possamos gerar do que ainda por serviços prestados. Tendo em vista que temos pouco mais de um mês de mandato, estas homenagens certamente nos são conferidas por conta da grande homenagem que nos foi feita pelo povo gaúcho em outubro recente, ao me conduzir a esse posto como governador do Estado. Talvez o que de lá para cá nós tenhamos já exercido
com muito desvelo, com muita dedicação, é a tarefa do diálogo para a construção de soluções para o nosso Estado. E gostaria de frisar aqui, especialmente, presidente Coronel Mendes, que coincide esta solenidade com a data em que nós inauguramos um processo de discussão intenso com sindicatos e associações dos servidores públicos. Aliás, ainda hoje pela manhã, um dos sindicatos das associações que estivemos visitando foi a ASOF-BM, inaugurando uma relação que nós queremos que seja baseada na lealdade, na transparência, no respeito recíproco e na compreensão do papel e da legitimidade de cada um dos servidores, dos militares, do governador do Estado, na construção de ações em benefício da nossa sociedade. Então, receber esta homenagem, receber esta importante homenagem da Justiça Militar, mais uma vez eu friso, eu tenho certeza, com a boa expectativa do que nós possamos empreender no nosso governo, em benefício da sociedade gaúcha e com respeito às diversas instituições. Nessas mesmas conversas que mantive hoje pela manhã, eu frisava a tarefa principal de governos, ou a razão de ser da existência de governo para quem a sociedade delega o uso, o monopólio do uso da força legítima, é justamente a possibilidade de convivermos, milhões de pessoas, no mesmo território, em paz e em harmonia. E para que isso aconteça, nós precisamos ter regras e precisamos fazer as regras serem cumpridas. É nesse sentido que eu saúdo, desde aquela força que está presente nas ruas, através da nossa polícia, da nossa brigada militar, para assegurar o cumprimento dessas regras, observando, né, e dando consequência a quem não cumpre, ao nosso judiciário e dentro do nosso judiciário, especialmente a nossa Justiça Militar que ora visitamos. Porque a garantia do cumprimento das regras, tenho consciência, se dá na medida em que aqueles que vão exercer este poder de polícia, por delegação do povo ao Estado, tenham a segurança de prestar este serviço, né, com a segurança nas suas carreiras, com a segurança da consequência dos seus atos sendo observados, razão pela qual se estabelece a Justiça Militar para o julgamento adequado, correto e dentro do contexto da ação, do exercício da atividade do poder de polícia do Estado. Então, todo o meu respeito a esta Justiça Militar, todo o meu respeito aos servidores que atuam diretamente no policiamento, a consciência do valor da sua atividade, que, como eu disse, está conectada diretamente à razão de ser do Estado e da existência de governo para que possamos ter a convivência harmônica entre todos os cidadãos de um território, no caso do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez eu reforço que a homenagem que recebo, mais do que um troféu que coroe ações já desenvolvidas, eu tenho certeza, ela é entregue e me dá a perfeita noção da responsabilidade que tenho para atender expectativas. E as expectativas que são lançadas sobre o governador do Estado são muitas. Cada um olhará sob o aspecto da sua atividade dentro da complexa estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, no que o governador poderá atender às suas expectativas. E o governador do Estado olha para o indivíduo
mas olha para o coletivo. Olha, por assim dizer, para a árvore, mas cuidando da floresta. E é dentro desse espírito e dessa expectativa que todos colocam sobre o governador que eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras aqui presentes que a tarefa de reerguer o nosso Estado ou dar nova condição ao governo para que cumpra as suas funções, viabilizando o respeito aos seus próprios servidores, com a integralização do seu pagamento nas datas corretas, dos seus salários e subsídios, com um correto investimento nas diversas áreas que nos são demandadas, são tarefas que não serão cumpridas sem um esforço coletivo, sem a percepção de que cada um terá um papel a desempenhar para que nós possamos atingir esse objetivo. De tal sorte que relembro as palavras que dirigi ontem ao nosso parlamento, porque é a representação legítima do povo gaúcho, a nossa Assembleia Legislativa, mas também através do nosso judiciário, do nosso Ministério Público, das nossas forças policiais, de outros poderes que compõem essa complexa estrutura estatal, de que temos a expectativa, não eu, mas todo o povo gaúcho, de que cada um possa cumprir a sua parte nesse grande esforço coletivo de reerguimento das condições do nosso Estado. O esforço coletivo gerará ganhos, aliás, o esforço individual, o esforço de cada um gerará ganhos coletivos. Essa é a minha firme convicção. E a escolha pelo caminho do diálogo para a construção deste caminho se dá não porque ele seja o caminho mais fácil, porque não é. O caminho mais fácil seriam os extremos, ou o de o governador não enfrentar qualquer tema espinhoso e assim não arranjar qualquer tipo de adversários, não resolveria o problema do Estado, mas também não faria inimigos, mas não cumpriria sua função outorgada pela população na eleição. E um outro caminho igualmente mais fácil que o do diálogo seria o do conflito aberto. É muito mais fácil pessoalmente ao governador sair atacando, enfrentando, sem diálogo. Evidentemente que com isso se arranjam adversários, talvez até inimigos, mas se arranja ou se reúne também plateia, aplauso, também torcida a favor. E seria muito mais fácil para o governador adotar essa postura para poder dizer que está buscando fazer o que precisa ser feito sem efetivamente chegar a resultado nenhum, porque do confronto somente estabeleceriam o rompimento de todas as pontes e, consequentemente, não chegaríamos a um destino desejado. Portanto, o caminho que nós escolhemos do diálogo, o que não se acomoda, mas que também não parte para o confronto, é um caminho difícil. Um caminho que exige paciência, disposição de duas partes para discutir a divergência, não apenas a convergência. Falarmos sobre no que nós somos comuns, no que nós temos de consenso, é muito fácil. Dialogar sobre as nossas diferenças é que é especialmente difícil, as nossas divergências, mas é o único caminho, eu tenho absoluta convicção, para que nós possamos construir um futuro diferente e dar solução aos problemas do presente. Por isso, né, quando recebo esta homenagem, a tenho como homenagem à nossa disposição de dialogarmos, de resolvermos conflitos e problemas com base nesta interação, que é disposição minha, do nosso governo, mas tenho observado também com muito entusiasmo, o que me dá muita confiança no futuro do nosso Estado, é a disposição de cada uma das partes, com cada um dos poderes com quem temos dialogado, com cada um dos servidores, com cada um dos representantes dos servidores, com a iniciativa privada, temos observado espaço para dialogar. Afinal, se houvesse
disposição de apenas de uma das partes, não teríamos diálogo, teríamos monólogo. E o monólogo também não vai resolver. Então, essa disposição das diversas partes de construir soluções para os problemas do nosso Estado me anima e me injeta muita confiança. É o que me deixa animado para superarmos o imenso desafio, como falei também em discurso recente lá na Assembleia, não apenas o desafio fiscal, o desafio financeiro, mas também os desafios da mudança de era que nós vivemos, das mudanças na economia, da mudança do perfil demográfico da nossa população, de tantas mudanças e rupturas nas relações sociais que nós observamos nos tempos atuais. Nestas tantas mudanças, a disposição para dialogar em contraponto ao que temos observado, mesmo no cenário político nacional, de confronto e conflito, me anima e me dá confiança de que o nosso Estado tem sim um grande futuro pela frente. Por isso, Coronel Mendes, nosso presidente, o meu muito obrigado a essa instituição e aos seus membros por terem me honrado com essa distinção. Eu vou trabalhar para me fazer merecedora dela, das tantas outras homenagens que recebi e, evidentemente, fundamentalmente, da enorme confiança que nos foi depositada pelo povo gaúcho. Muito obrigado. Convidamos o senhor presidente a fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, senhor governador, faço o adiantado da hora, já passamos acho que alguns minutos aí, sabendo que o senhor tem compromisso, vou me restringir só a fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a creche Tio Chico da Brigada Militar, pelas crianças que sempre a gente tem buscado aqui, porque representa o início da Brigada Militar, a força da Brigada. Então, nós sempre agradecemos lá a administração da creche Tio Chico pela gentileza de nos disponibilizar os alunos. Gostaria também de agradecer as entidades aqui representadas, que têm sempre estado junto conosco, nas diversas vezes que os senhores foram chamados. Isso é importante, porque demonstra a força da família brigadiana em torno da nossa mãe maior, que é a Brigada Militar, e, mais recentemente, do Corpo de Bombeiros. Aos servidores da casa, que sempre contribuem, e não é fácil fazer essas atividades, porque o nosso corpo aqui é um corpo pequeno, governador, mas são valentes, né? A imprensa aqui presente. Gostaria também de agradecer o nosso músico e servidor da casa. Nas horas vagas ele é músico. O sargento Kitts, né, que sempre abrilhanta as nossas atividades. O nosso mestre de cerimônia, o tenente Grivô. Gostaria também de agradecer os ex-comandantes-geral que prestigiam essa solenidade, o coronel Trindade, o coronel Jerônimo. O Serviço de Comunicação Social do Governo do Estado, que nos auxiliou nessa tarefa. O chefe de gabinete, doutor Paulo, não lhe conhecia, fiquei lhe conhecendo, e a nossa gratidão pelo auxílio de todas as questões que a gente procurou com o senhor. O nosso vice-governador, o delegado Ranolf, desejamos ao senhor e ao coronel Frota aí, muito sucesso, muito trabalho, porque a gente sabe que nessa área da segurança não é fácil, mas nós temos confiança. Os senhores que são profissionais com experiência aí, vão saber dar um jeito nessa bandidagem aí que ataca covardemente a nossa população. Gostaria também de agradecer ao nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Túlio Martins, e eu tenho sempre dito aqui, desembargador, que o senhor é uma pessoa assim que eu nem sei como reproduzir todo o agradecimento pelo apoio que tem dado a esse tribunal. As nossas relações, eu acho que nunca tiveram tão boas, do desembargador Durmo, mas o senhor que é o contato mais próximo que a gente tem lá, então nós gostaríamos sempre de externizar o nosso agradecimento. A doutora Vânia, do TRT, que também está em dificuldade, mas nós estamos junto com a senhora lá, com certeza lá, e vamos vencer também essa batalha aí. Então, sinta-se também reconhecido o nosso agradecimento. Também não poderia deixar de agradecer o doutor Amilcar pela capacidade e sabedoria que ele teve de bem reproduzir as atividades do tribunal. Então, nosso agradecimento. E, por último, gostaria também de aproveitar esse momento, governador, e passar às suas mãos o nosso livro Somos Centenários. Porque, como eu disse, o nosso tribunal é o mais antigo do Brasil e a nossa Justiça Militar, 170 anos, 171 anos. E aqui reproduz, em parte, a nossa história aí,
e as diversas atividades que nós fizemos ao longo do nosso centenário. Tá certo? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, professor. E assim, senhores, agradecendo a presença de todos, mais uma vez, né, declaramos encerrada essa sessão solene, nós, sem antes ouvirmos aí o canto do hino rio-grandense. Muito obrigado. Agradecendo, acho que cumprimos mais ou menos o horário, não lhe atrapalhar muito. Ele encerrou antes. De todos, agradecendo a presença de todos, desejamos uma boa tarde. Ele sempre faz dessa. Não, tranquilo, mas ele sempre esquece. A terceira vez que uma solidariedade ele esquece do hino.